Eu sou pintor aqui no Memorial, estou apresentando as pinturas de grande formato. Essas duas é essa, estão do lado da Daeli e do Rio ali. E adorei a fala desses dois, queria começar agradecendo também. Foi uma experiência muito legal, assim, de troca, de escuta, de aprendizado. Adorei a experiência de estar aqui trabalhando com vocês. Obrigado a todo mundo. Obrigado a vocês dois, o Will e a Daeli. E a Ana, que não está aqui, e ao Memorial. Reiterar seus agradecimentos. Para essa proposta, eu gostei do que você falou, Marcel, porque tem uma certa reverberação com várias coisas que eu penso, assim. Você fala, apontando, assim, essa história de construção da cidade, de construção do domínio da cidade e tal. E eu acho que os meus trabalhos que estão na exposição, eles estão muito interessados em pensar esses vários dispositivos de controle que organizam a nossa experiência, sabe? Então tem um tempo já, tem 2 ou 3 anos que eu comecei a fazer essas pinturas, e que eu estou pensando muito assim, no que é o catálogo, a enciclopédia, o mapa, que são assim, dispositivos que eles foram pensados e usados muito assim, no sentido de controlar, dominar e estratificar o mundo, assim. Então, quando a gente começa a ter, por exemplo, a ideia das enciclopédias, no século XVIII, há ali uma intenção, assim, de se criar um repositório de informação do mundo, mas também há um grande jogo de poder, É na França que isso é feito, assim, falando do aspecto ocidental. É na França que isso é feito, e esse processo lá com Diderot e D'Alembert, que criam a primeira enciclopédia, diz muito quem pode dizer o que as coisas são. Os mapas são a mesma coisa, Porque eles determinam de uma forma muito estanque, assim, quem pode estar onde, de que forma, coisas afins. Então, meu trabalho aqui ele tem muito a ver com tentar subverter esses dispositivos e reimaginar sentidos para as coisas que antes estavam muito enrijecidos, muito pré-estabelecidos. E aí, nesse processo, minha pintura vem lidando muito com essa relação entre a palavra e a imagem, assim, e as infiltrações que tem de uma coisa na outra. A gente tem um olho ávido, Assim, a gente anda na cidade e a gente procura ler o tempo inteiro, assim. E tem muita informação para a gente ler. E as palavras, os textos, eles têm uma tendência a comunicar mensagens e a nos orientar em determinadas direções, assim. Enquanto as imagens, eu acredito que elas têm um caráter mais subjetivo, pessoal e aberto no sentido. Então, às vezes, eu procuro lidar com essa esfera, assim, de uma imagem que ela confunde, não ilustra, de um texto que às vezes é muito explicativo. Lidar com os atritos possíveis entre esses esquemas de organização da nossa experiência. Se a gente fechar o olho, a gente consegue lembrar da casa que a gente mora agora e das casas que a gente morou, do bairro que a gente está agora, dos que a gente teve. Das cidades, consegue expandindo isso. Do país que morou, do país onde eu morei. E eu acho que uma coisa interessante da discussão, assim, que me puxa, é que tem um elo entre os nossos 3 trabalhos, principalmente, que nós 3 fazemos pintura, E a minha relação da nossa pintura ela é bem perceptível, bem substancial, e da nossa também, que eu acho que tem algo de um seccionamento de espaço pictórico na tela, sabe? E uma definição de espaço dentro desse campo visual, assim. Então eu acho que já tem uma certa escolha prospectiva no sentido da construção dessas imagens, parte da vontade de estabelecer um lugar, sabe? E eu fico pensando assim que uma coisa interessante é que é lógico que o território é um espaço de disputa, de confronto, de violência, de agressividade do Estado, da máquina, do poder. As ocupações estão aí, ali embaixo, anda 10 minutos chega.
Mas eu acho que também tem uma coisa assim que a gente aprendeu como humanidade, assim, com a biologia darwinista, que o território é sempre o espaço de guerra da vitória do mais forte, sabe? Então a gente aprende isso, assim, que as espécies vão se aniquilando e dominando e a mais forte sobrevive. E tem um caráter expressivo de ocupação e de, não diria dominação, mas de estabelecimento do território, que está até na natureza, que é muito interessante, assim. Tem peixe, por exemplo, que muda de cor, dependendo da água. Tem o pássaro, né? O famoso passarinho delesiano lá, que fica virando folha, vira todas as folhas com o lado brilhante para cima, para estabelecer a região dele. Tem um outro pássaro que ele canta, e aí assim, é quase um coral, uma disputa de canto, e o passarinho que canta mais bonito é a espécie dele, que consegue procriar naquele lugar, que consegue estabelecer seus vínculos aí e tal. Então eu acho que isso é uma coisa interessante assim de ter em conta, sabe? Que a produção e o estabelecimento do território ele responde muito a questões sensíveis, expressivas mesmo, assim, que elas podem ser componentes de uma outra luta, né? Eu acho que isso é um pouco do que a gente está pondo em discussão, assim, que é, há formas se endereçar a máquina e eu acho que essa é uma delas, assim. Fiquei pensando nisso, como vocês falaram. Eu acho interessante porque quando a Fabiola levantou a ideia de território, né, eu fiquei pensando exatamente o que vocês dois falaram juntos, assim, né, porque a etimologia da palavra território, né, é uma parte de terra apropriada e administrada, né. Então a terra se torna território a partir da ação, sobretudo humana ali, né, que é o que a gente está falando aqui, embora o Lucas também possa trazer outras possibilidades de se pensar a partir da projeção da nossa visão de mundo, né, do nosso viés de territorialização de outras espécies, né. E aí acho que pensando nisso, assim, nessa coisa da terra tornar-se território, né, assim, inevitavelmente a gente vai pensar na questão colonial, assim, né, de todas essas questões que nos atravessam aqui, pensando que a gente está num território que foi denominado Brasil, né, pelo colonizador, e isso foi feito há mais de, na verdade não há mais de 500 anos enquanto Brasil, porque era outro nome, né, mas assim, esse ímpeto de construção, de territorialização, de dominação, exploração, é o que move a existência desse lugar que a gente está aqui hoje, né? Assim, e aí, abrindo um parênteses para continuar falando da questão territorial, assim, que depois acho que eu pretendo voltar nele no final, é que as obras de vocês, e também de Ana, que não está aqui presente, mas também aborda isso, né? Trazem questões críticas, sociopolíticas muito contundentes, muito firmes,